Lord, come, take up your holy throne. Olá, queridos, amados do Senhor Jesus Cristo, queridos e amados irmãos de Nova Aliança, do Grupo Mensagem do Pastor e do Púlpito, queridos e amados irmãos também que me acompanham pelo canal do YouTube, muito bom dia, sexta-feira, último dia da semana. Eu quero desejar a todos vocês um dia abençoadíssimo e um final de semana também cheios da presença de Deus. Amém, queridos? Amados, ontem eu estava lendo a respeito de grandes cientistas, inventores, desde os filósofos, até os promulgadores de leis naturais. E todos eles, eu observei que todos eles seguem ou seguiram as suas lógicas, e através delas a defesa dos seus argumentos, das suas propostas, e conseguiram desvendar coisas que seriam a base do que nós desfrutamos hoje na nossa vida humana. Por exemplo, Einstein, o maior físico e matemático do século XX, promulgou a lei da relatividade. Essa lei é muito importante, irmãos. Ela se manifesta em quase tudo que nós conhecemos, até na energia elétrica, no ar-condicionado que desfrutamos, quase tudo. E eu li também que ele colecionou uma boa leva, eu diria, de adversários, que discordavam na época das suas fórmulas, e logicamente eles estavam errados, Então, pensando nisso, eu lembrei também de algumas palavras daquele tio de São Paulo, Para quem não conhece, eu tinha um tio de São Paulo que escrevia muitas coisas que eu gostava, que eu gravei no meu coração, na minha mente. E dizia ele assim, que a lógica da vida é aceitar que se está envelhecendo. A filosofia da vida é aceitar que se está envelhecendo. Todas essas lógicas foram e são aplicadas à vida terrena, à vida natural. Mas nenhuma delas à vida eterna. E por que eu estou dizendo isso? Porque, queridos, a vida eterna também tem uma lógica própria, tem uma filosofia própria, diferente de tudo aquilo que aprendemos, que fomos condicionados a aprendermos antes de conhecermos a Cristo. Não diferente de Einstein, também não estou comparando Cristo com Einstein, logicamente, também colecionamos, nós os que cremos, uma boa leva de adversários quanto à fé na vida eterna através de Jesus Cristo. Muitos se opõem, o inimigo espiritual se levanta, há uma perseguição clara e evidente. Então, lógica, como definiríamos lógica? Lógica é o estudo dos princípios e métodos para distinguir o raciocínio correto e incorreto das coisas. Essa é a definição da lógica natural. É uma ferramenta para a gente pensar corretamente. É aquilo que estabelece a razão, a argumentação, a afirmação. Agora, quando nós falamos de vida eterna, o aprendizado da lógica da vida eterna leva o crente a viver no centro da vontade de Deus e a usufruir das bênçãos divinas, a partir do momento que ele conhece, que ele recebe o toque do Espírito Santo. Então, para entender a lógica das leis naturais, é preciso conhecer a ciência exata de Einstein, de Newton, das observações físicas de Newton, e assim por diante, tantos que a gente já sabe e conhece. Agora, e para conhecer a lógica da vida eterna? O que nós precisamos conhecer? A Bíblia nos mostra o meio, quando em Romanos 12 o apóstolo Paulo diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possais conhecer a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E o que Deus deseja? Deus deseja que todos, em toda parte, em todos os lugares, se arrependam e creiam em Cristo. Está em Atos 17, E com que objetivo? Para que todo aquele que nele crer tenha a vida eterna. Essa é a lógica da vida eterna.
que é verdadeira, né, com Cristo, totalmente diferente da lógica natural, que é passageira e efêmera, né? Então, quem está em Cristo vive para agradar a Deus, se afasta do pecado, obedece aos seus mandamentos, ama o próximo, renova o entendimento na palavra de Deus, busca ter a vida sob a direção do Espírito Santo. E por quê? Porque essa pessoa passa a pensar diferente, amados, e age diferente da maioria. Passa a ter uma mentalidade cristocêntrica, né? E que vai lhe condicionar a um estilo de vida do agrado de Deus, e isso com plena satisfação pessoal, porque nós temos satisfação em agradar a Deus. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O que eu tenho que fazer? Bem, primeiro negar a lógica da vida natural, arranhada pelo pecado, e se arrepender, e passar a viver pela fé, e passar a caminhar em obediência ao Espírito Santo e à sua palavra. É necessário a gente se educar integralmente. A Bíblia diz que quem está agora em Cristo é nova criatura, as coisas velhas passaram, a lógica velha passou e tudo se faz novo. Agora é vida, sobre uma outra perspectiva, sobre a lógica da vida eterna. Então a vida do crente em Cristo é marcada pela sua completa redenção, porque ele crê e vive o que a Bíblia diz, né? E a Bíblia diz, né, que Jesus Cristo morreu por todos nós, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aqueles que por eles, né, morreu e ressuscitou. Está lá em 2 Coríntios 5, né? Então a vida, queridos, que hoje vivemos é passageira, é efêmera e a sua glória envelhecida, mas a vida eterna é como o nome diz, eterna. Deus tem um chamado para nós alcançarmos a vida eterna. E nesse chamado, um propósito também para cada um de nós. Existe um plano de vida para cada um de nós, né? A lógica da vida eterna é profunda e tem um sentido amplo, existencial, espiritual, né? Então, seja qual for o instrumento da revelação divina, o chamado sempre soará como uma graciosa voz inconfundível no íntimo do coração do homem. E vai despertando o senso de responsabilidade, o dever cristão para agir em conformidade com a sua vontade. E quando nós seguirmos o nosso chamado, ou quando nós seguimos o nosso chamado, a vida passa a ter um sentido maior e o nosso trabalho é prazeroso e frutífero, apesar das lutas, das dificuldades comuns a todos nós que queremos cumprir a nossa missão. O chamado divino ele é diferente dos projetos e aspirações comuns, da lógica da vida natural, né? Ele vem de Deus para o coração do homem, né? E na maioria das vezes se manifesta de forma silenciosa, contínua, profundamente pessoal. Trata-se de um chamado para servir a Deus, ao próximo, à igreja, em qualquer atividade específica relacionada à vida cristã. Olha, Paulo escreveu aos Efésios no capítulo 4, rogo-vos, pois, eu, prisioneiro do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamado. Então, passamos a viver sobre a lógica da vida eterna. E viver assim é passar a viver ao chamado vocacional de Deus. É ter autoridade para agir naquilo que Deus nos autorizou a fazer. Autoridade vocacional, queridos, é o potencial manifesto de ser aquilo que Deus autorizou sobre a minha vida, né? Uma reflexão inicial sobre a lógica da vida eterna vai nos fazer entender que a nossa livre responsabilidade ou livre resposta ao chamado de Deus é o que dá sentido à dignidade à nossa existência aqui na Terra. Quem atende a esse chamado certamente viverá ou verá o projeto de Deus para a sua vida, né? Com bom ânimo e realização. Amém, queridos? Que você possa alcançar essa lógica da vida eterna e possa ter bom ânimo, né, para realizar aquilo que Deus já preparou para você, as boas obras que Ele preparou de antemão para você viver nelas. Amém? Um beijo no teu coração, dê um like nessa mensagem, compartilhe essa mensagem com alguém, inscreva-se nesse canal. Até segunda-feira, amados, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos?